Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Você canta, libertai-nos, pela vossa compaixão. Queridos irmãos, sacerdotes, aqui presentes no santuário do Pai das Misericórdias, queridos irmãos e irmãs, peregrinos, visitantes que estão aqui, sendo acolhidos e abraçados pelo Pai das Misericórdias, e as pessoas que estão em casa, também queremos, mais uma vez, cumprimentar você, rezar por você. Talvez, sempre quando a gente vai fazer um retiro, quando vamos fazer uma peregrinação, quando vamos conversar com Deus, muitas vezes nós devemos nos fazer uma pergunta: o que eu quero de Deus? O que eu estou indo buscar? O que eu quero realmente? E aí vem as listas, né? Eu quero tanta coisa de Deus, quero tantos presentes de Deus, quero tantas graças de Deus. Só que eu quero te convidar também, meu irmão, minha irmã, a fazer uma outra pergunta além dessa. Além de se perguntar o que eu quero de Deus, também se pergunte o que Deus quer de mim. Será que dá para a gente fazer essa pergunta também? Será que a gente consegue responder também esta pergunta? Eu acredito que a liturgia de hoje quer nos provocar nesse sentido. O que eu quero de Deus, mas também o que Deus quer de mim. Para a gente meditar, para a gente pensar. E nós encontramos nesses dias, e hoje, é claro, a leitura do profeta Samuel, 1 Samuel, onde o povo de Israel travou um combate contra os filisteus. Parece que está claro aqui o que o povo de Deus, o povo de Israel, queria diante dos filisteus. O povo de Deus, é claro, queria a vitória. E nós vamos escutar aqui que no desenrolar da leitura e desse combate que aconteceu, infelizmente não veio a vitória, mas veio uma derrota. Cerca de 4.000 homens nesta primeira batalha, infelizmente, foram mortos. 4.000 homens, perderam 4.000 homens, o povo de Israel. E aí eles pensaram, e aí os sacerdotes, os anciãos lá do povo de Israel, pensaram também e imaginaram que se trouxessem a arca de Silo, a arca representa a presença de Deus, na arca havia ali as tábuas da lei, um pouquinho
do maná e o cajado de Moisés. Então representava a presença de Deus. Então eles imaginaram, bom, se nós levarmos a arca da aliança, nós seremos poderosos e nós vamos conseguir o nosso objetivo, que é vencer os filisteus. Tomaram a arca, foram para a batalha, e o que aconteceu? O povo de Deus venceu porque estava com a arca da aliança? Infelizmente não. Os filisteus até tremeram de medo. E agora? Eles estão vindo aí com a arca da aliança. Vocês escutaram, né? Os filisteus dizendo. Escutaram o povo de Deus lá, o povo de Israel vibrando, porque eles estavam com a arca da aliança, e agora? O que será de nós? Depois eles acalmaram um pouquinho. Como o barulho não vence batalha, barulho não vence batalha. Eles foram para a batalha, confiantes. E os filisteus, mais uma vez, foram vitoriosos. E para completar a derrota do povo de Deus, do povo de Israel, ainda tomaram a arca da aliança do povo de Deus, do povo de Israel. Meus irmãos, talvez 2 ensinamentos ou mais que nós podemos ter desta leitura que nós escutamos. Barulho não vence batalha. E outra coisa, eles imaginavam que com a arca venceriam a batalha, como se fosse uma espécie de amuleto eles estavam usando. Aquele sinal da arca, que era a arca da aliança, como um amuleto, como algo que dá sorte. Não tem isso para nós, povo de Deus. Não é porque eu trago um crucifixo que eu nunca mais vou pecar. Não é porque eu trago um crucifixo que eu não vou ser tentado. Não adianta eu usar crucifixo, usar a camiseta que eu sou de Jesus, se no fundo, eu não sou de Jesus. Se no fundo, eu não confio em Jesus. Se no fundo, eu não busco a Deus. Meus irmãos, não adianta só fazer barulho e dizer que é de Deus, tem que dizer que é de Deus com as atitudes, com o testemunho, com a vida. Claro, vamos sim, viu? Levar os nossos sinais. Nós padres usamos o clésima, usamos um crucifixo, usamos as nossas vestes. Povo de Deus, use o crucifixo, use a medalhinha de Nossa Senhora. No final da Santa Missa, nós vamos abençoar esses sinais que você vai apresentar, mas não trate-os como amuletos, como sinais de sorte. Olhe para ele, olhe para a cruz e diga: eu quero imitar nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe para a medalhinha e diga: eu quero contar com a intercessão de Nossa Senhora, e eu quero imitar também Nossa Senhora, que se colocou à disposição do Senhor, que disse o seu sim, que foi logo visitar Isabel, que se colocou a serviço. Use sim a camiseta de Jesus e evangelize com a camiseta de Jesus, mas tome cuidado para onde você está indo com essa camiseta de Jesus. Porque talvez aquele lugar não seja um lugar adequado, não é? Talvez aquele namoro não está sendo muito adequado com a camiseta e com o sinal que eu estou trazendo. O sinal que eu trago deve fazer com que eu me lembre. Sim, eu posso pedir a proteção daquele sinal, mas muito mais isso, eu preciso ainda vigiar, preciso estar atento. Não adianta eu pedir a intercessão de São Cristóvão e andar 200 km por hora nas rodovias aí. Os anjos vão me proteger. Não vão proteger não. Os anjos já ficaram para trás já, irmão. Você andou muito rápido, 200 por hora, não dá. Os anjos já ficaram para trás, São Cristóvão ficou lá atrás. Não adianta trazer os sinais e não viver aquilo que nosso Senhor nos ensina. A primeira leitura quer nos ensinar isso, irmãos. E aqueles filisteus não se deixaram intimidar pelo barulho. Infelizmente, o povo de Deus tratou a arca de Deus
como um simples amuleto, como um simples sinal de sorte. E foram derrotados. Se na primeira batalha eles perderam 4.000, a segunda foi pior ainda. 30.000 homens. De qualquer forma, a leitura do Evangelho vai nos ajudar como nós devemos viver então a nossa vida cristã, a nossa vida em Deus. O que eu devo pedir a Deus e o que eu devo também perguntar-me, o que Deus quer de mim. No Evangelho nós temos pelo menos 2 ensinamentos. O ensinamento de perseverança e o ensinamento de humildade por parte daquele leproso. Vocês sabem muito bem, o leproso é alguém doente, é alguém que tem marcas, que tem sinais, não é? E que é excluído da sociedade. Alguns até traziam um sininho, para que quando as pessoas escutassem aquele sino, logo se afastassem. Opa, está vindo um leproso aí. Então o leproso era alguém excluído, alguém mal visto, alguém amaldiçoado, porque era alguém doente. Este leproso, ele nos dá uma lição. Lição de perseverança e lição de humildade. Esse leproso, apesar de ser excluído da sociedade, o que ele fez? O primeiro gesto dele, aproximou-se de Jesus. Foi um gesto de coragem, porque ele era para ficar à parte, era para ficar à beira do caminho. Então este homem teve a humildade, teve a ousadia de se aproximar de Jesus. Alguém são, alguém santo, alguém que com certeza ele já tinha ouvido, que fez muitos milagres. E ele se aproximou de Jesus. Um doente não poderia de jeito nenhum se aproximar de alguém são. Ele teve a coragem, ele teve a ousadia de fazer isso. Deus, ele é o santo. Como é que pode aquele pecador se aproximar do santo? Ele fez isso. Ele teve coragem, ele teve humildade, ele se aproximou de nosso Senhor, reconhecendo a sua pequenez, a humildade, reconhecendo a grandeza de Deus, nosso Senhor. Esse mesmo gesto deste homem de se aproximar do Senhor, o que eu quero de Jesus? Se aproximar dele. Tenha coragem, meu irmão, de se aproximar de Jesus, de fazer as suas preces a nosso Senhor, de se aproximar dele. Mesmo se sentindo o pecador, e ele sendo o santo, se aproxime de Jesus. Este leproso teve essa coragem, teve essa ousadia, aproximar-se. Um outro gesto que este leproso realizou foi qual? Ele ajoelhou-se. É um gesto que indica a adoração. É um gesto que indica também reverência. É um gesto que indica reconhecimento de sua majestade, o Rei Jesus. Ajoelhou-se, teve a humildade e se colocou ali, reconhecendo Jesus como o Senhor. Tenhamos a coragem de nos aproximar de Jesus. Tenhamos a coragem, irmãos, de nos ajoelharmos diante do Senhor. Quantas vezes nós passamos muito tempo, perdendo tempo diante de tantas coisas neste mundo e não somos capazes de nos colocar e perder tempo, entre aspas, na presença de Jesus. O padre pode até confessar que é um pecado para vocês, que eu imagino que muitos de nós cometemos. Chega lá em casa, cansado, o que eu vou fazer? Vou aqui ligar a televisão, vou sentar, aí pega o celular e vai lá no Instagram, vai lá no Facebook e fica lá. Ai, que bonito, ai, que legal. Nossa, esse aqui fez isso, aquele fez aquilo. Quando vê, passou meia hora, se não passou mais. Só mais um pouquinho. 1 hora.
Ai, meu Deus do céu. E aí, quando a gente vai se colocar na presença de Jesus, a gente até ajoelha, começa ajoelhando, né? Aí depois começa a cansar, aí vai abaixando. Aí quando vê, está lá encostado. Quando vê, está dormindo. Estou mentindo? É assim? Está cheio de gente fazendo isso, né? Somos capazes de ficar ali e de perder tempo com coisas fúteis. E não somos capazes de perder tempo na presença de Jesus, em adoração. Ah, meus irmãos, mas vamos ser criativos então. Leva a palavra de Deus, reza com a palavra. Tem gente que reza com um sonzinho, né? Com uma musiquinha, música clássica. Mas cuidado para não dormir também, né? Fica aquele sonzinho ali, né? Mas seja criativo para estar na presença de Deus, na presença de Jesus, para adorar nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes perdemos tempo, então, com essas realidades aí? E não perdemos tempo na presença de Jesus. Este homem foi capaz de fazer isso. Aproximou-se de Jesus, mesmo sendo um pecador, mesmo sendo um excluído, teve coragem, teve ousadia, ajoelhou-se, gesto de adoração, de estar ali na presença de Deus, de reconhecer Deus como Senhor. E um outro gesto que ele também realizou foi o de pedir. Ele pediu a sua cura. Eu sei o que eu quero de Deus. Olha aqui, a primeira pergunta que nós estamos respondendo. A primeira pergunta que ele se fez. O que eu quero de Deus? Eu quero a minha cura. Senhor, se queres, tens o poder de curar-me. Ele pediu. Ele pediu. Ele não intimou Jesus. Se queres, olha o gesto de humildade também aqui. Nessa terceira palavra, pediu e não intimou Jesus. Senhor, eu quero que o Senhor me cure já, agora, nesse meu estalar de dedo. Ele não fez isso. Senhor, se queres, tens o poder de curar-me. Não ordenou a Jesus que devia curá-lo, pediu a Jesus para curá-lo. Afinal, Deus, Jesus, era o doador e Ele era aquele que seria beneficiado, seria favorecido. E quantas vezes nós nos colocamos na presença de Deus e dizemos o que Deus tem que fazer por nós, e não nos perguntamos o que Deus quer de mim. Também foi um gesto de humildade que ele realizou aqui. O gesto de se aproximar de Jesus, o gesto de se ajoelhar em adoração, o gesto de pedir a nosso Senhor. Por que será que muitas vezes nós não somos atendidos por nosso Senhor? Porque nós não seguimos esses passos. Malemar, nós pedimos. Ajoelhar então, se aproximar de Jesus. E aqui está algo muito importante, muito sério. Este homem, ao pedir para ser curado, não era algo assim tão simples também não. Porque o que fazia um leproso? Infelizmente mendigava. Infelizmente vivia de favor dos outros. Vivia do favor dos outros. Então quando ele estava pedindo ali aquela cura, em outras palavras, ele também estava se responsabilizando. Porque ao ser curado, não dava mais para mendigar. Ao ser curado, vou ter que trabalhar. Então, ao ser curado, ao fazer esse pedido, ele também foi corajoso. Porque ele teria que sair do seu comodismo. Por que muita gente não quer ser curada? Está bom assim do jeito que está, não quer sair do pecado? Porque está bom assim, está confortável. Me deixa aqui mesmo. Deixa as pessoas aqui me servindo. Ah, não, eu quero mesmo viver uma vida de prazeres.
não pede para ser curado porque não quer se responsabilizar. Mas aí é ruim também, porque você não vai ter a salvação se você não ser curado, se você não se responsabilizar. Aquele homem pediu, teve a coragem, então também teve a ousadia de pedir a cura. Se este homem, se este leproso foi ousado, também Jesus foi ousado. Quando aquele homem se aproximou, Jesus também estendeu a mão para aquele homem, tocou naquele homem. Leproso era alguém impuro. Toda pessoa que tocasse em alguém impuro se tornava impuro também. Só que com Jesus, irmãos, é o contrário. Ele é o santo. Então, ao nos aproximarmos de Jesus, ao tocar nele, nós não passamos a doença para ele. Ele passa a santidade dele para nós, com esse propósito de vida reta, de vida santa, de vida em Deus. Se aproximar de Jesus, tocar Jesus é ter esse desejo. Tocar Jesus é querer a santidade. Tocar Jesus é colocar Ele em primeiro lugar. Este homem teve essa coragem, e é essa coragem, essa ousadia, este gesto de humildade que nós também devemos ter hoje. Ele se aproximou de Jesus, ajoelhou, pediu, e também Jesus foi ousado ao tocar naquele homem para que ele fosse curado. E Jesus, ele quer curar muita gente. Jesus quer salvar muita gente, mas quer que também muita gente, quer que eu e você nos aproximemos dele. Isso significa liberdade. Por que será, padre, que o meu marido, Deus não vai lá buscar meu marido, não vai lá buscar meu filho, não vai lá buscar minha esposa? Irmão, irmã, continue vivendo a sua fé, continue testemunhando Jesus Cristo, e que a sua vida seja um sinal para que o irmãozinho lá desperte para se voltar para Deus. Assim como Deus te deu a liberdade de buscá-lo, deu a liberdade também para o outro de buscar o Senhor ou não. Seja perseverante. Este homem foi perseverante. Ele aproximou-se, poderia ter ficado só aqui, mas ele ajoelhou-se e ele pediu ao Senhor. Ele perseverou, ele caminhou. Aprendamos com este leproso a dar esses passos e aprendamos, ao sermos curados, olha só a graça que ele alcançou. Ele foi curado, ele foi limpo da lepra. E eu peço a nosso Senhor que todos que estão aqui, quem está em casa, também alcance as graças de nosso Senhor. As graças dele estão aí, são abundantes, jorram aqui deste altar, jorram das nossas paróquias, das nossas capelas. A graça de Deus está aí. Vamos aproveitar, vamos escutar o ensinamento do Senhor e vamos viver o que nosso Senhor nos ensina. As graças do Senhor estão aí, as responsabilidades que Ele nos dá, a palavra que Ele nos dá é também para sermos curados, para vivendo a palavra, nós somos curados. Aquele homem se aproximou, aquele homem foi curado por nosso Senhor. Se por um lado ele alcançou essa graça, também vem a responsabilidade. Nós somos curados também para curar. Somos agraciados para também ser uma graça e ser uma bênção para o outro. Este leproso aqui saiu para divulgar as maravilhas de Deus, nosso Senhor, apesar de Jesus ter dito para ele, né? Olha, não é para dizer não é para dizer agora, infelizmente ele acabou dizendo, não é? Tá. Mas o gesto de humildade que ele tinha realizado, agora Jesus também realiza. Jesus se retira, Jesus vai para os lugares desertos. Jesus não quer fama, Jesus não quer aplausos, Jesus quer fazer a vontade do Pai.
Meu irmão, você que alcançou uma graça, ou que está nessa busca por alguma graça de Deus, está perseverando e continue perseverando. Além de pedir essa graça, agora vamos aprender que nós também devemos ser uma graça e uma bênção para o outro. Ser canal de bênção, ser canal de graça, como Jesus o foi. Jesus teve coragem de se aproximar daquele homem e tocar aquele homem. E cada um de nós que vivenciamos esta quinta-feira de adoração, cada um de nós que nos colocamos em oração, cada um de nós que aqui escutamos a palavra e fomos confortados, fomos curados, agora vamos sair em missão. O que Deus quer de mim? O que Deus Pai queria de nosso Senhor Jesus Cristo, foi isso que Ele fez. Ele curou, mas também Ele se retirou, porque não queria fama, não queria aplausos, volto a dizer. Se colocou humildemente a serviço dos irmãos. Muitas vezes nós não somos canal da graça para os outros, que nós criticamos tanto, porque nós também não somos, aliás, não nos aproximamos desses nossos irmãos. Foi o gesto que fez Jesus. O que eu quero de Deus, o que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim é isso, que eu também tenha coragem de me aproximar do meu irmão, que eu tenha coragem de me aproximar do meu próximo, para que ele também seja curado, para que ele também seja transformado, que eu tenha coragem, assim como fez Jesus, também de tocar o meu irmão. Não estou dizendo que é para fazer cafuné, não estou dizendo que é para dar uns tapas quando se aproximar, quando tocar. Eu estou dizendo para chegar com o coração na vida deste irmão, para que ele também seja curado, para que ele também seja transformado, através da sua partilha, através da sua vida. Muita gente não é curada por aí, porque nós só criticamos, nós só falamos que a pessoa é um pecador, que é isso, que é aquilo. Cadê a coragem de nós irmos lá e apresentar o Evangelho para esse irmão? Cadê a nossa coragem de ir lá, assim como a nossa língua muitas vezes não cabe na nossa boca, não é? Quando morrer tem que fazer 2 caixões, né? Um para a língua e um para a pessoa, né? Para o corpo. Assim como muitas vezes a gente fala da pessoa, mas não tem coragem de falar de Jesus para as pessoas. Não tem coragem de viver o Evangelho. Meus irmãos, vamos pedir essa coragem, essa ousadia que também teve Jesus. Se o leproso teve a ousadia de pedir, de se aproximar, de se ajoelhar, Jesus também teve a ousadia de se aproximar do leproso e de também tocar este leproso para que ele fosse curado. Vamos realizar esses 2 passos. O que eu quero de Jesus, o que Jesus quer de mim. Jesus quer que eu também seja um instrumento nas suas mãos. Jesus quer que eu também seja um instrumento para alcançar aquele irmãozinho necessitado, aquela irmãzinha necessitada da palavra dele. Jesus, ele se retirava, Jesus, ele curava. Jesus exerceu aqui um gesto de humildade, mas também um gesto de ousadia. Então vamos pedir a nosso Senhor esta graça, de perdermos tempo, entre aspas, na presença dEle, de perseverarmos, de continuarmos com Ele, mesmo que nós não alcancemos aquilo que Ele vai nos pedir, mas pode ter certeza que Deus vai muito além daquilo que você pedir, mas persevere, continue, caminhe, procure fazer a vontade do Senhor, se aproxime de nosso Senhor, persevere com nosso Senhor, não perca tempo com as futilidades deste mundo, perca tempo com as coisas boas, estar na presença de Deus, perca tempo em ajudar o meu irmão, em ajudar uma irmã, perca tempo em rezar, perca tempo em viver coisas boas, em viver coisas sadias, que vão fazer bem para você, que vão fazer bem para a sua família. Perca tempo com coisas boas, meu irmão. Perca tempo em estar na presença de nosso Senhor. As lições que nós aprendemos então, nesta liturgia,
Vamos nos aproximar do Senhor. Perseverança e humildade. Essas duas palavrinhas. Perseverança, humildade, também ousadia. Ousadia. Tanto do leproso quanto de Jesus. E o leproso se aproximou, ajoelhou, pediu. Aproximemo-nos de Jesus, irmãos. Do Jesus que está escondido na Sagrada Eucaristia, de Jesus que está escondido no sacrário. Está tão escondido, por isso que a gente dorme, né? Às vezes na presença de Jesus. Mas o Papa Francisco disse que não tem problema, né? Pode também, às vezes acontece, né? Mas lute, persevere. Tinha um colega de classe que não perseverava muito, não. Eu geralmente lutava para ficar acordado, né? Deixava uma garrafinha d'água, né? Os filósofos da teologia, né? Era a minha tática, mas geralmente não funcionava. Não sei com os senhores padres também. Eu deixava a garrafinha d'água ali, tentava, né? Quando via estava caindo já de novo, não é? Mas lutar. E tinha um irmãozinho lá que encostava na cadeira e já se entregava, né, para o sono. Cutucava ele lá para ele acordar, para ele prestar atenção na aula, mas ele já se entregava. Não se entregue, lute, persevere. Quem vai herdar o reino dos céus? Aquele que perseverar, aquele que lutar até o fim. Até o fim. Lute hoje, lute amanhã, reze hoje, reze amanhã, reze depois. Persevere, seja humilde, seja ousado, seja perseverante no caminho de nosso Senhor. É isso que Ele quer nos dar e é isso também que Ele quer nos responsabilizar. Vamos receber as graças, vamos acolher as graças, mas cada um daqui, volta a dizer, depois no final da missa o padre vai dizer, ide. É para você ir e se aproximar daquele que está com fome, daquele que tem sede, para você ir e se aproximar diante daquele adúltero, diante daquele ladrão, ir e se aproximar, ir e ser canal da graça de Deus para esses irmãos. Porque muitos ainda não são curados por culpa nossa. Nós nos aproximamos. O que fez Jesus? Jesus se aproximou. Então aprendamos com Ele e imitemos nosso Senhor Jesus Cristo. Imitemos o leproso que perseverou, que se ajoelhou, que pediu, que perseverou. Imitemos também a nosso Senhor Jesus Cristo, que não teve coragem, não teve vergonha de tocar, de sentir até talvez o mau cheiro daquele leproso. Não tenhamos medo. Eu acredito que no inferno o cheiro é pior, não é? E você quer ir para lá? Eu também não quero. Eu quero ser santo, eu quero ser de Deus. Então fica de pé um instante. Põe a mão aí no seu coração. E eu acredito que você já pediu muitas graças nesse dia. Eu gostaria agora que você se comprometesse com nosso Senhor. Diante das graças que você já recebeu hoje e nesses dias. Agora não peça não. Aliás, se for para pedir, agora peça a coragem e a ousadia de ir ao encontro dos mais necessitados. Senhor, nós nos colocamos agora, mais uma vez na Tua presença. Aliás, já estamos, Senhor, na Tua presença. E assim como este homem, este leproso, recebeu a graça do Senhor da cura, de ser limpo, nós que estamos aqui, Senhor, na Tua presença, acreditamos também que o Senhor nos limpa, que o Senhor nos purifica, que o Senhor nos lava, que o Senhor nos instrui, que o Senhor nos cura através da Sua palavra. E nós queremos também, Senhor, firmar uma aliança contigo, ou renovar a nossa aliança contigo, de curados, que nós sejamos instrumentos de cura. Uma vez que nós temos a coragem de nos aproximarmos do Senhor, Senhor, nós queremos pedir a coragem de nos aproximarmos daqueles que mais necessitam. E você pode até pensar nas pessoas que estão longe do Senhor.
que entra lá na sua casa e que nem te cumprimenta. Está perto, está em casa, mas está longe. Aquele marido que talvez também não está te dando satisfação. Aquele filho, aquela filha, que está por aí. Está perto, mas está distante. Tenha coragem, irmão. Tenha coragem, irmã, de se aproximar. De gestos simples. Jesus não fez um gesto escandaloso aqui, não fez uma grande oração. Jesus apenas se aproximou. Tocou aquele homem. Tenhamos a coragem, a ousadia de gestos simples. Gestos simples também curam. Ah, como curam. Um bilhetinho, um café da manhã, um almoço bem feito, uma casa limpa, pequenos gestos, uma casa arrumada, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Pequenos gestos que curam. E eu quero pedir, Senhor, esta graça para cada um dos filhos que estão aqui, desses filhos amados do Senhor, que eles tenham a coragem de realizar esses pequenos gestos, que eu tenha, Senhor, que todos nós padres também, Senhor, pequenos gestos, para que o Senhor cure tantos irmãos e tantas irmãs. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por esta liturgia, e nós queremos firmar esse pacto, esta aliança com o Senhor, de estarmos com o Senhor, de perseverarmos com o Senhor, de sermos humildes, mas também de sermos ousados e de irmos ao encontro dos que precisam do Senhor. Usa-nos, Senhor, como instrumentos em Tuas mãos. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.